Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e neste vídeo nós vamos falar sobre os termos ligados ao nome, na parte de análise sintática, e neste vídeo exclusivamente o adjunto adnominal. Então, seja muito bem-vindo e vamos começar a nossa aula para que você consiga entender como funciona esse termo da oração dentro do contexto. Vamos para a aula. Até logo! Então vamos começar aqui o nosso estudo sobre o tema da aula de hoje. Nós iremos falar sobre o adjunto adnominal, que também é um termo ligado ao verbo. Mas, para que você conheça melhor, vamos aqui, então, bater um papo sobre quais são os termos que se ligam ao nome, porque todos esses termos nós estudaremos agora nas próximas aulas. Quer dizer, se você perceber que existe um núcleo substantivo, nós teremos alguns termos ligados a ele. Por exemplo, o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal e também o aposto. Então, esses aqui todos falaremos nas próximas aulas. Mas hoje vamos dar foco para o assunto do adjunto adnominal. Veja bem, vamos passar para você agora o que é o adjunto. O que seria o adjunto? Então, o adjunto é um termo sintático, pessoal. Aqui no caso, não obrigatório. Por isso é que ele é chamado termo acessório. Ok? Olha o nome dele, termo acessório, quer dizer, um termo sintático não obrigatório. E a missão desse termo acessório é ampliar a informação ou o conhecimento sobre o núcleo, não é? Que integra, aí no caso, o sujeito ou também pode estar lá, não é? Com o complemento do predicado. Então, sabendo disso, você agora começa a entender melhor o porquê de um adjunto, adnominal no caso aqui. Vamos agora aprender aqui na sequência outra informação. Veja bem, isso é muito importante para entendermos, né? O que você sabe então? O adjunto adnominal, olha só, ele é uma expansão do núcleo, que seria do núcleo do sintagma nominal em que ele aparece. No caso, ele apresenta informações adicionais. E, gente, ele é representado basicamente pelo adjetivo ou pela locução adjetiva, ou qualquer outra unidade equivalente que possa aparecer. Então, veja bem aqui como funciona. Vamos dar uma olhadinha. Olhe este exemplo para iniciarmos aqui a introdução do que é um adjunto adnominal. Se nós lêssemos, ventos o tragam, olha só, tudo bem, mas apareceu um item a mais, que ali está em vermelho, já tem marcado, para você começar a entender que é o adjetivo, olha só, dentro do sintagma bons ventos. O que aconteceu agora? Esse adjetivo foi agregado ao substantivo para passar maiores informações para esse substantivo. Então, o que nós vemos? Se está junto do nome, que seria o núcleo, que o núcleo do sintagma nominal, nós sabemos que vai ser sempre um substantivo. O que você fez? A informação foi adicionada. Então, por isso que nós chamamos de adjunto, junto de um núcleo. E aqui, no caso, esse núcleo é um nome, é um substantivo. Então, por isso, o nome adjunto adnominal. Ok? Nesse contexto, bons ventos, olha lá, o tragam, quer dizer, seria aqui a proposta do sujeito, ok? E aqui no caso, o adjunto adnominal apareceu junto do núcleo substantivo que se encontra dentro do sujeito. Mas ele poderá aparecer em outros lugares também com núcleos, e isso nós vamos agora te passar. Vamos ver mais uma informação então a respeito disso daí. Quer dizer, esse adjetivo que apareceu ali, ele também pode vir acompanhado, claro, ele pode vir acompanhado de determinantes. Você vai entender agora o que são esses determinantes, olha isso. E que eles fazem o que ali? Eles aumentam ainda mais, eles englobam ainda mais ali a oração, digamos assim, para que você tenha informações maiores a respeito do núcleo. Então, todos esses determinantes também se classificam como adjuntos adnominais, não só o adjetivo. Mas também ele entra. Vamos agora ver aqui este modelo base. O que nós temos? A oração é: as duas melhores funcionárias do banco receberão alguns bônus. Bom,
Como nós já sabemos, nas aulas anteriores nós havíamos estudado o sujeito e o predicado que constituem a oração completa. Aqui no caso, o sujeito seria as duas melhores funcionárias do banco, porque é o sintagma nominal que conjuga o verbo receber, ok? Lembrando então, funcionárias é o núcleo do sujeito, é o substantivo que se comunica com o verbo do predicado e concorda com ele. E o predicado já contém toda a sua base aqui, dizendo que receberão alguns bônus. Veja bem. Então, o sujeito é uma declaração informacional para continuar o predicado. Então, o predicado recebe essa informação, ok? E apresenta mais outro tipo de informação aqui. Olha que coisa interessante, não é? Nós não esqueçamos que sujeito precisa concordar com o núcleo do predicado, que seria o verbo. Bom, mas hoje nós vamos analisar outros itens. O que nós estamos analisando são as funcionárias. Se tivéssemos deixado funcionárias somente, você perceberia que acho que a informação fica um pouco vaga. O que nós fizemos? Olha lá, acrescentamos itens ao núcleo do sujeito. Já vamos adiantar? Todos esses itens são os adjuntos adnominais de funcionárias. Então vamos lá. O que você está vendo aqui na tela nada mais é do que as bases morfológicas que nós tínhamos te falado. Olha ali, o artigo, o numeral, olha só, o numeral, o adjetivo e a locução adjetiva. Então quer dizer, já vamos adiantando que o adjunto adnominal também pode ser usado com preposição. Com certeza absoluta. Que seria o que, gente? Melhores e do banco, nós chamamos de modificadores do núcleo. Por quê? Modificador é o adjetivo, que nada mais é do que o adjunto adnominal, aumentando ainda mais aqui a informação sobre funcionárias. Eu sei que são agora melhores e sei mais alguma coisa, do banco. Então, esses dois itens nós chamamos de modificadores, mas são adjuntos adnominais, porque eles se conectam nesse substantivo. Mas o as, o duas, e o que eles são? Os determinantes. Foi o que nós falamos no item anterior. Por quê? Porque o artigo sempre vai se conectar ao substantivo. Isso não tem como. O artigo ele vai sempre ser um adjunto adnominal do núcleo substantivo. Por quê? No caso aqui é uma informação definida. Você sabe quem é. Então, são as funcionárias. É um artigo definido feminino. Olha isso. E ele nada mais é do que um adjunto do núcleo, que é uma informação importantíssima. Agora, duas é um numeral. Por que é um determinante? Porque ele realmente informa a quantidade exata de funcionárias. Você percebeu? Então, fique claro para você. Os adjetivos são os modificadores. E as palavras numeral, artigo, e agora aqui também nós vamos olhar o pronome, são os determinantes. Então, determinante, cada um tem sua função. O determinante artigo define o substantivo. O determinante numeral quantifica. E agora vamos olhar para cá. No predicado, olha só, no predicado nós dissemos, receberão o quê? Olha o complemento. Então, o que vai ser recebido? A coisa recebida é um bônus, que nada mais é do que também um substantivo, que você agora tem que começar a pensar comigo. É um núcleo. Sim, é um núcleo. Substantivo é núcleo, núcleo do sintagma nominal. E agora, qual a sua conclusão? Se aparece, então, um núcleo e é substantivo, ele pode ter o adjunto aqui. Então, não é somente no sujeito que aparece esse adjunto adnominal. Não, meu querido. O adjunto adnominal, ele vai aparecer junto do núcleo do termo que for. Então, apareceu um núcleo, é um substantivo. Podemos ter o adjunto adnominal. Aqui, no caso, é um determinante, é um pronome que indefine, olha só, olha a informação, que indefine o bônus que você vai receber. Percebeu? Aí você já começa a pensar. Então, para que serve na língua portuguesa esses adjuntos adnominais? São de extrema importância. Por serem termos acessórios que podem ser tirados, nem por isso são menos importantes.
Quer dizer que são informações adicionais para que nós consigamos entender com mais clareza o que nos é passado. Mas o que precisa ficar muito claro aqui nessa primeira aula, para nós passarmos agora para fazermos exercícios na sequência, é que você consiga entender, então, o porquê do adjunto adnominal. Então, pode ser o adjetivo ligado ao substantivo e os outros termos que se agregam também para passarem maiores informações para o núcleo substantivo dentro do termo em que ele faz parte. Eu acho que você conseguiu entender. Essa aula vai ficando por aqui e eu espero que você tenha entendido como funciona então o termo acessório adjunto adnominal. E não se esqueça, nas próximas aulas faremos os exercícios. Essa foi a aula teórica, espero que você tenha gostado. Então, até a próxima aula e eu te aguardo para fazermos os exercícios lá. Um grande abraço e até logo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.